Bem-vindos ao Pode Falar, Sr. Deputado. Neste episódio vamos entrevistar Mário Amorim Lopes, deputado da Iniciativa Liberal pelo Círculo Eleitoral de Aveiro desde 2024. Licenciou-se em Engenharia Informática e tirou um mestrado em Engenharia Informática e Economia. Tem também um doutoramento em Gestão, Economia e Políticas de Saúde. Atualmente é professor auxiliar na FIUP, docente convidado no Porto Business School e investigador sénior no INSCTEC. Apesar dos resultados das eleições legislativas de maio de 2025, em que a Iniciativa Liberal conquistou 5,36% dos votos dos eleitores e, consequentemente, 9 deputados, no dia 31 de maio, o presidente do partido demitiu-se. Rui Rocha esclareceu que, embora os resultados da Iniciativa Liberal tivessem sido positivos, não atingiram o desejo e a ambição que o partido tinha idealizado. Nesse sentido, e depois de 2 anos e meio de liderança, Rui Rocha abandonou o cargo de presidente da Iniciativa Liberal e passou a ocupar o lugar de deputado. A eleição para o novo líder do partido está marcada para 19 de julho e, para já, a única candidata é Mariana Leitão, atual líder do grupo parlamentar do partido. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Queria começar por perguntar, tendo a Iniciativa Liberal conquistado mais um deputado nestas últimas eleições legislativas, mas tendo ficado aquém daquilo que esperava o partido, o facto do partido ter manifestado a vontade de se coligar com a AD numa coligação pós-eleitoral, pode ter prejudicado o partido nas eleições e ter desviado um bocado o eleitorado para a AD? Então, antes da pergunta quente, um bom dia a todos, bom dia ao Luís, novamente, bom dia à Rita, não falhei, boa, estou contente comigo mesmo, que sou disléxico e troco os nomes, e ao Alexandre também, e Ana, isso. Parabéns por esta iniciativa, organizarem este podcast e pelo convite a estar aqui convosco hoje. Relativamente à questão, nós de facto crescemos em todas as métricas, crescemos em número de deputados, crescemos em número de votos, em termos percentuais também, mas a verdade é que nós somos um partido muito ambicioso, sobretudo para o país. Temos uma grande ambição para o país, achamos que podemos ser um grande país, muito melhor do que aquilo que é hoje, um país ao nível verdadeiramente ao nível europeu, que é o que não acontece ainda hoje em dia. Ainda estamos na cauda da Europa, quando podemos estar taco a taco com os outros grandes países europeus. E nós, se exigimos isso, se temos essa ambição para Portugal, também a temos para nós próprios, não é? E a nossa expectativa era, de facto, que iríamos conseguir crescer mais e, portanto, nesse sentido, soube pouco. Não foi uma derrota, obviamente, quer dizer, se isto é uma derrota, se crescer em número de deputados e crescer percentualmente é uma derrota, o que é que será o resultado de um bloco de esquerda de um partido socialista, não é? Então isso seria uma autêntica bomba nuclear política. Não é uma derrota de todo, é uma vitória, mas é uma vitória que nos soube pouco, porque de facto foi pouco. Agora, eu não acho, e sempre o disse, que isso possa ser diretamente assacado ao presidente da Iniciativa Liberal. E se focássemos demasiado... Primeiro, não é verdade, esse é o ponto principal. E segundo, porque se focássemos demasiadas atenções no presidente, na liderança, acharíamos que bastava trocar as caras e estava o problema resolvido. Eu não acho que seja o caso. Acho que é multifatorial. Ou seja, há várias coisas que contribuíram para que nós não tivéssemos conseguido crescer tanto. A questão da AD eu já lá vou. Não acho que tenha sido a principal. Eu creio que aqui a principal terá sido nós, algures no crescimento do partido, começamos a comportar-nos como um partido de 25%, quando somos um partido de 5%. Ou seja, um partido como o nosso tem de manter a sua alma e o seu cariz irreverente, com rasgo, que esteja sempre disposto a questionar o status quo, porque nós não estamos satisfeitos com o status quo, o país não está bem, nós queremos que o país melhore e para melhorar é preciso desafiar o status quo a melhorá-lo, e porque nós somos um partido intrinsecamente contra o sistema, não antissistema, como o Chega, que aliás o próprio André Ventura já decretou que isto provavelmente será a última legislatura da Terceira República, que quer uma Quarta República, e portanto quer terraplanar isto e criar algo novo. E infelizmente nós não temos um historial muito positivo disso, não é? Desde as últimas vezes que isso aconteceu foi no fim da monarquia constitucional, que foi a Primeira República, que, enfim, como terão estudado em História, foi um absoluto caos, e a consequência desse caos foi uma ditadura militar seguida de uma ditadura política e do Estado Novo. Portanto, também não melhorou. Ou seja, sempre que nós mandamos um regime abaixo, com exceção do 25 de Abril,
de 74, que de facto permitiu que termos democracia, mas com essa exceção, as últimas 2 vezes não foram nada boas. E, portanto, não augura nada de positivo a ideia de mandarmos o regime abaixo, até porque o regime é um regime democrático, com todas as suas falhas, e criar algo novo como o Chega quer. Mas nós queremos alterar este regime. Nós queremos, de facto, um país que funcione. Portanto, nós temos de ter esse rasgo, temos de ter essa ousadia, temos de ter essa coragem, temos de ter essa frontalidade e não podemos ter o discurso mais politicamente correto, um pouco mais situacionista, que tem partidos como o Partido Socialista ou como o PSD. Eu acho que fomos tendo, não teve nada a ver especificamente com o Rui Rocha. Eu acho que isso até vem de trás. Vem com aquele momento em que chegamos ao Parlamento e depois começamos a crescer, fomos institucionalizando, o que é normal. Nós somos um partido institucional no sentido em que nós respeitamos as instituições. Agora, nós temos de manter a nossa veia reformadora e irreverente e com rasgo. E temos de fazer sempre política com rasgo para podermos abanar as águas. Eu acho que foi isso um bocadinho que se perdeu. Não tanto a questão da AD, porque sinceramente, enfim, vale o que vale, não tenho dados para poder dizer isto com certezas. Mas da minha percepção, daquilo que eu ia assistindo na campanha, sobretudo no Distrito de Aveiro, houve muita gente que votou em nós porque sabia que, se fosse necessário, haveria uma coligação. Porque tinham um receio genuíno de que houvesse um governo novamente de esquerda, uma geringonça 2.0, e fosse para lá o Bloco, e o PCP e o LIVRE. Estavam genuinamente com receio disso e, portanto, deixava-as descansadas que nós não nos tivéssemos colocado de parte. Portanto, eu não acho que terá sido precisamente isso. Acho que, só aí para terminar... Foram ambiciosos demais o partido em si? Não acho que tenhamos sido ambiciosos demais. Eu acho que a explicação é mesmo esta. Nós fomos perdendo ao longo destes últimos anos. Não é de agora, não foi da campanha. Eu acho que fizemos uma boa campanha. Não foi assim nada assinalável de mau, nem de extraordinariamente bom, mas foi uma campanha normal, sem incidentes. Foi uma boa campanha. O Rui também esteve bem nos debates e os debates, sinceramente, têm um pouco impacto. Basta ver, aliás, que nos debates o Pedro Nuno Santos aparecia aos olhos do comentariado como um estrondoso, magnífico político que trocava e que conseguia derrotar todos, e veja-se o resultado que ele teve depois nas urnas. Portanto, não acho que tivesse sido por isso, acho que é um processo que já vem mais de trás, acho que foi essa falta de reverência que as pessoas associavam muito a nós e que se foi um bocadinho diluindo, sobretudo. No discurso em que anunciou a sua saída da presidência da Iniciativa Liberal, Rui Rocha garantiu que a decisão foi inteiramente pessoal. Até disse, estou a citar, é uma decisão minha e apenas minha. Mas será que Rui Rocha não se terá sentido forçado a sair do cargo quando é sabido que já existia alguma contestação interna à liderança pelos resultados que não foram completamente aquilo que a Iniciativa Liberal esperava nas várias eleições? Eu não acho que houve uma contestação, houve desilusão, mas é natural, não é? Acho que toda a gente sentiu que foram curtos, mas não houve uma contestação ao Rui em particular, pelo menos que eu tivesse observado, sinceramente. Houve uns comentários de um ex-presidente, o João Coutinho Figueiredo, que disse, no fundo, aquilo que eu estou a dizer, que os resultados foram curtos. Houve quem tivesse associado isso a questionar a própria liderança. Não creio, sinceramente, que fosse o objetivo do João. Estar ali em direto nas televisões, pôr em causa a liderança do Rui Rocha. Acho que foram interpretadas nessa maneira, porque era útil, mas não creio que fosse esse o objetivo, sinceramente, do João, porque isso seria algo que alguém que estivesse a disputar internamente a liderança da IEL faria, não é? Um opositor interno, obviamente, iria para a televisão, mesmo que tivéssemos tido 10%, a dizer que nós, na nossa MEG, na nossa moção de estratégia global de há 2 anos e meio, tínhamos lá posto 15%. E, portanto, 10% era curto. Esses iriam disputar sempre. Mas o João não é, obviamente, já foi líder da IEL, já não é, que eu saiba, não tem ambições de voltar a ser. E, portanto, não faria sentido ele estar a questionar a própria liderança, a pessoa em si. Portanto, não creio que houvesse essa contestação. Não houve de certeza absoluta da Comissão Executiva da qual eu faço parte, porque eu estava lá, posso testemunhar que não houve, pelo contrário, acho que toda a gente foi apanhada de surpresa e ficou manifestamente triste, literalmente triste, pela saída do Rui, porque acho que toda a gente lhe reconhece um enorme sentido de esforço e de abnegação. Se nós não fomos mais além, não foi certamente por falta de esforço e de empenho dele. Ele fez tudo o que tinha, o que podia, o que não podia, às vezes com circunstâncias pessoais, ele até já falou delas em programas de televisão, muito, muito complicadas, e portanto o Rui foi inexcedível, acho que ninguém lhe pode apontar o dedo nesse sentido. Ele fez tudo o que podia, o que não podia, foi muito para lá daquilo que seria esperado de um líder. Portanto, não acho que houvesse
essa contestação, sinceramente. Tanto que, aliás, a facção interna que na altura disputou as eleições com o Rui Rocha, neste momento nem vai a eleições. Portanto, acha que não é o momento, que tem pouco tempo para preparar a campanha, enfim. Todos os candidatos terão pouco tempo, a verdade é essa, mas precisamos de um líder. Mas não vai. Portanto, não creio que fosse por uma questão de um push de oposição interna, não, de todo. A Iniciativa Liberal defende uma reforma do Estado, não é? Como é sabido, e tendo o atual Governo um Ministério dedicado exclusivamente a isso, sendo esta uma prioridade do atual Executivo, poderá esta reforma ir ao encontro daquilo que a Iniciativa Liberal defende? E, por outro lado, no caso do Governo ter algum sucesso nesta reforma, isso acabará por prejudicar o próprio partido? Não, nós não temos nenhum problema que o Governo olhe para as propostas da Iniciativa Liberal e as queira copiar. Os ingleses dizem imitation is the most sincere form of flattery, algo assim, dentro desta linha. Ou seja, de facto, quando se imita alguém é porque há ali o reconhecimento de que as coisas estão bem feitas. Portanto, a nós ficamos muito satisfeitos que queiram implementar aquilo que nós temos vindo a falar desde o surgimento da Iniciativa Liberal. Isto não surgiu agora, não é? Nós falamos da reforma do Estado e de ter um Estado mais eficiente, mais amigo das pessoas, mais facilitador, que não é o Estado punitivo, que a única preocupação que tem é esmifrar impostos, que é isso que faz. Aliás, basta ver que a agência do Estado que está mais modernizada e que tem tecnologia de ponta é a autoridade tributária. E, portanto, a coleta é o fisco, que de facto aquilo é espetacular. O site é incrível, super user-friendly, funciona lindamente. Depois todas as outras agências do Estado que prestam serviços públicos, enfim, estão muito aquém. Mas na parte de ir à coleta dos impostos, de facto, estamos muito eficientes. E, portanto, nós defendemos que o Estado não pode funcionar neste registro, não é? De tentar literalmente desmifrar e sufocar os portugueses com uma elevadíssima carga fiscal e depois ficar muito aquém na prestação de serviços públicos. O Estado tem de perceber onde é que deve estar, e isso é a reforma do Estado, em que setores é que de facto deve estar, em que setores é que deve estar mais como coordenador e como regulador e não tanto como prestador, ou seja, como é que pode coordenar esforços com o resto da sociedade civil, no caso da saúde e da educação. Há áreas que só competem ao Estado, como é óbvio, a segurança interna, a soberania, a defesa, mas há muitas outras áreas onde o Estado pode e deve trabalhar em conjunto com a sociedade civil, com o setor social, com o setor privado. E depois há outras áreas onde não sequer deve estar, e que, por exemplo, o Estado em Portugal tem, embora sejam participações indiretas, mas tem participações de empresas de óleos de massagens, ou então de escape rooms. E uma pessoa pergunta porque é que um Estado em 2025 há de ter participações de empresas de óleos de massagens, não é? Ou, para não falar da TAP e de outras empresas, já muito deveriam ter sido privatizadas, não é competência do Estado estar a gerir essas empresas, o mercado já o consegue fazer, portanto o Estado não deve estar aí. E sabendo onde é que o Estado deve estar e onde é que não deve estar, pode concentrar os seus recursos onde deve efetivamente estar. E depois decidindo onde é que deve estar, deve fazer a reforma administrativa do Estado, ou seja, a simplificação de processos. Em Portugal há um princípio da desconfiança, ou seja, nós partimos do pressuposto que o cidadão é mal intencionado e que vai dar a volta ao sistema e vai arranjar aqui um esquema qualquer. E, portanto, a lei, por regra, é extremamente complexa e densa e dificulta a vida das pessoas. Depois os processos são extremamente complexos também e toda a gente sofre com isso. Sofrem as pessoas, os cidadãos, sofrem os funcionários públicos que têm de implementar esses processos e, enfim, o Estado não deixa que a economia ande para a frente. Respondendo à questão de AD, de facto, se é suficiente ter um Ministério da Reforma do Estado? Claro que não. Porque criar um Ministério da Reforma do Estado, essa é a parte fácil. Inscreve-se lá na lei orgânica, Ministério da Reforma do Estado. Decide-se colocar lá um ministro e um secretário de Estado, arranja-se um espaço, nem preciso, teoricamente, nem era preciso colocar um espaço. Mas, enfim, arranja-se uma sede para dizer que o Ministério tem uma sede e está criado o Ministério. Isso não é suficiente. Quando é que a coisa vai ser difícil, vai começar a doer? Quando for necessário tocar em interesses instalados. Porque uma reforma do Estado vai, obviamente, ter, senão não é uma reforma do Estado, se não é maquilhagem, andamos aqui a brincar. Se é para ser uma reforma do Estado a sério, vai ter de mexer em interesses instalados. Vai ter de mexer, por exemplo, na autêntica indústria de extração de fundos europeus que existe em Portugal. Portugal é, neste momento, o país mais dependente de todos os países da União Europeia para investimento público de fundos europeus. E há aqui uma autêntica indústria montada de empresas que são criadas para ir buscar fundos europeus. Algumas deixam de existir logo a seguir ao fim dos fundos europeus, que é absolutamente inaceitável. E quando se começar a tocar aqui, vai começar a doer.
Quando se começar a olhar para a forma como o Estado está organizado, no poder local, as redundâncias que existem ao nível das freguesias, vai começar a doer. Quando se começar a tocar nas nomeações para as entidades do Estado, que devem começar a ser, antes de mais, primeiro com concursos competitivos, e não por nomeação política direta, e em segundo lugar, a partir do momento em que se começam a fundir entidades, vai haver menos cargos para distribuir, e isso também vai começar a doer. Ou seja, quando de facto o Governo tomar a iniciativa de fazer isto tudo, vai começar a apertar o cerco, vai começar a ser pressionado, e aí nessa altura eles irão ter de fazer contas à vida e a ver, ora bem, eu vou começar a tocar neste e neste eleitorado, isto pode-me custar votos, vou recuar. Porque é isso que aconteceu nos últimos 50 anos. Eu não acredito que... Não acredito de todo, porque isso verdadeiramente foi o que aconteceu nos últimos 50 anos, senão essas reformas já teriam surgido há mais tempo, não surgem, precisamente porque depois falta essa coragem política, esse ímpeto político. Ou vem aqui alguém que diz, estou aqui para 4 anos, e o meu objetivo é de facto reformar o país e criar uma trajetória em que Portugal pode ser um grande país, e portanto eu não estou interessado na minha reeleição. Eu não quero sequer ser reeleito daqui a 4 anos. Eu quero fazer aquilo que é certo fazer, aquilo que o país precisa. Ou então, dificilmente vão ser feitas essas formas e, portanto, como o PSD é um partido aqui do sistema no sentido histórico do termo, não é? Um dos fundadores da democracia, mas que, obviamente, acaba por vir com isso tudo atrelado, não vai ter esse ímpeto reformista, vai anunciar isto, vai fazer aqui e ali uma medida de maquilhagem, mas depois, na hora da verdade, não vai ter a coragem política para fazer o resto. Eu gostava de estar errado, sinceramente, para fechar a resposta. Eu gostava de ser a bem do país, que eu acho que, obviamente, deve vir sempre antes, como dizia o Sá Carneiro, fundador do PSD, deve vir sempre antes do interesse dos partidos. A verdade é que eu gostaria de estar errado e que eles conseguissem fazer essa reforma do Estado. Não acredito. Vai haver demasiada gente a queixar-se e há um Estado dentro do Estado, um Estado não eleito, que vai começar a criar aqui muito atrito e grandes dificuldades e vai-se começar... Eu não estou a falar das manifestações dos sindicatos. Isso não vive dentro do Estado, não é? Mas há, de facto, um conjunto de organizações dentro do Estado que depois bloqueiam medidas que vêm da tutela. Ou seja, os ministros e os secretários de Estado às vezes querem fazer determinadas coisas, mas depois estas instituições de órgãos não eleitos, por mecanismos burocráticos, seja por que motivo for, conseguem bloquear essas decisões. Portanto, acho que vai ser muito, muito difícil. Uma vez mais, gostava de estar errado, sinceramente, estou a dizer isto com toda a sinceridade. Gostava de estar errado e que eles tivessem assim muito reformista, sinceramente não acredito. Olhando agora para o futuro do partido, numa entrevista ao projeto dos 230, afirmou que não é uma pessoa politicamente ambiciosa, mas ambiciona ser presidente da IEL. Não, nunca ambicionei. Quebrando já os suspense e indo direto à resposta, nunca ambicionei ser presidente de um partido, no caso, obviamente, da Iniciativa Liberal. Não ambiciono sê-lo e por isso é que nem sequer avancei para estas presidenciais. Não sei se algum dia ambicionarei, a vida dá muitas voltas, não sei o que é que o futuro me trará, mas que não ambiciono. Eu tenho, de facto, uma enorme ambição para o país. Isso sim, eu acredito que Portugal pode genuinamente ser um país extraordinário comparativamente ao que é hoje, mas não tenho essa ambição para mim próprio. Ou seja, eu sou uma pessoa ambiciosa em vários sentidos, mas a minha ambição não passa por ser presidente de um partido, até porque eu genuinamente, e sendo o mais franco possível e aberto, é duro, é muito difícil ser-se do ponto de vista pessoal, é um esforço enorme, e eu já faço um grande esforço pessoal, porque, enfim, vou para Lisboa todas as semanas, não é? Fico longe da família, da minha mulher, dos meus 2 filhos, e isso obviamente é um esforço grande. Voltei a viver como estudante, alugo um quarto num T2 em Lisboa, porque também ao valor que as rendas estão hoje em dia não dá para mais, é um absurdo, até para um deputado, não é? Causa moça, porque eu continuo a ter as minhas despesas cá, tenho as despesas também em Lisboa, não é? As de cá não desapareceram, eu não mudei a família para lá, não faria isso. E portanto, tenho ambições, sobretudo até para o país e para o futuro que vamos deixar, o que eu vou deixar aos meus filhos, enfim, aos filhos todos, não é para os meus em particular. Se eu só estivesse preocupado com os meus, eu estava numa carreira profissional, garanti que eles tinham tudo e que depois, obviamente, tinham enfim, um pé de meia para gerirem a sua vida. Não, a minha preocupação é com todos os filhos portugueses, para terem um país maior. Essa é a minha grande ambição. Portanto, nunca tive essa ambição de liderar um partido, porque, de facto, é muito duro. Eu bem vi, eu acompanhei de perto o Rui nestes 2 anos e meio e, de facto, quer dizer, não tinha vida pessoal. É muito duro. Neste momento, Mariana Leitão é a única candidata à presidência.
O Mário afirmou que as características para um grande líder devem ser energia, combatividade, assertividade e determinação. E disse também, isto é a Mariana Leitão, não podemos estar melhor servidos, portanto apoia a candidatura. Sim, precisamente, apoio, de olhos fechados, a candidatura da Mariana Leitão. A única coisa que eu lhe pedi, e agora até posso dizê-lo em público, para fazer, é que ela continue a ser quem é. Porque muitas vezes as pessoas, quando assumem determinados cargos, acabam por, das duas uma, ou acham que têm de encaixar num determinado perfil, ou então outras pessoas tentam que elas encaixem num determinado perfil. Depois, no final do dia, acabamos com políticos todos iguais, cinzentões, a falar de formas muito parecidas e com o mesmo tipo de discurso. E as coisas fantásticas da Mariana é ela mesmo, é a forma como ela é. E, portanto, é essas características de combatividade, de assertividade, de frontalidade, e é isso que eu espero que ela não perca, e foi a única coisa que eu lhe pedi. Por favor, continua a ser quem tu és, porque eu tenho a certeza que aí ele será muito bem entregue a cargo na liderança da Mariana Leitão, e eu espero que ela possa ser assim, uma espécie de uma Iron Lady, de uma Margaret Thatcher portuguesa, ou de uma Ayuso também. A Ayuso é a nível contemporâneo, acho que é uma grande referência da política contemporânea, não é? Ela tem feito um trabalho extraordinário em Madrid e será certamente, assim que o Ferro se afastar da liderança do PP, mas é quase incontornável ser ela a próxima líder, e portanto eu acho que a Mariana tem características que a podem colocar numa trajetória similar a essas. Enfim, da minha parte tudo farei para que isso aconteça e tenho muita confiança que assim seja. Como disse o Rui Rocha no comunicado que enviou aos militantes do partido, estamos a entrar num novo ciclo político, com uma representação parlamentar muito diferente. Será a Mariana Leitão a melhor candidata para enfrentar estes novos desafios? Uma vez mais, quando fazemos a questão dessa maneira, estamos a assumir que tudo depende do líder. E não depende, não é? Eu acho que nós temos, ao nível do partido, desde as bases até à direção, temos de recuperar esta irreverência. Claro que um líder é muito importante para ajudar a terminar o caminho e dizer, é por aqui. E, portanto, nós não vamos ter receio de desagradar a A, B ou a C. Nós passamos e eles ficam a ver o nosso pó. Porque já é demasiado tarde para sequer eles terem tempo para reagir. Eu acho que essa deve ser a postura. Eu acho que a Mariana tem essas características, que é determinar o caminho e avançar, ir naquela direção, portanto, acho que isso é que é importante, é voltar a recuperar esta garra, e isso, uma vez mais, não depende só da liderança. Claro que é importante a liderança dizer, este é o caminho, é isto que nós vamos fazer, mas a Mariana tem todas as condições para ser a pessoa capaz de o fazer. E será uma líder que trará uma nova visão para o partido, ou será uma continuidade do Rui Rocha? Não, visão, eu espero que a Iniciativa Liberal continue a ter a mesma visão fundadora, que são os nossos princípios políticos. Ou seja, qual é a nossa visão? No fundo, é que o indivíduo está no centro da ação política, ok? Isto chama-se individualismo metodológico, sendo agora um bocado chato, vamos perder audiências, mas é o que é. Isto não é individualismo no sentido de egoísmo, ok? Em cada um pensa por si. Não, o individualismo metodológico é um princípio político em que as nossas decisões políticas veem o indivíduo como uma unidade atómica, como o centro de toda a ação política, em contraste com visões coletivistas que veem, por exemplo, uma visão coletivista que vê o proletariado ou o povo como centro da ação política. E, portanto, o indivíduo é uma coisa que se perde lá pelo meio, e se alguns indivíduos, enfim, se perderem nesse processo, faz parte, é em nome de um bem maior. Ou então uma visão coletivista de nação, a nação acima de tudo, que depois dá origem às visões fascisantes e aos regimes fascistas que colocam, no fundo, o Estado-nação como o centro da ação política. O que nós dizemos é a unidade mais importante, é o indivíduo. E, portanto, nós temos sempre de respeitar o indivíduo nas suas diferenças, em igualdade, ou seja, todos os indivíduos, à luz da lei apenas, este ponto é importante, são iguais e nascem iguais. Nem tudo o resto somos diferentes, ainda bem. Era terrível se fôssemos todos iguais. Mas, à luz da lei, nascem iguais. Claro que devemos dar oportunidades a que todos consigam se ingrar na vida. E, portanto, a igualdade de oportunidades também é um princípio muito importante para nós. Precisamente porque os indivíduos são diferentes, não nascem todos da mesma forma, embora sejam iguais à luz da lei, é preciso ajudar aqueles que mais precisam, precisamente a dar este salto. Portanto, nós acreditamos nisso. Ou seja, nós vemos a política como o indivíduo estando no centro da ação política e norteando todas as decisões. Eu não creio que a Mariana, ou seja que líder for, vá pôr isto em causa, porque esta é a base do liberalismo, isto é a nossa, enfim, é o nosso canon, isto não pode ser
tocado. E depois, tudo o que decorre daqui, que é a liberdade económica, nós confiarmos nas pessoas, o que nós dizemos é nós confiamos nas pessoas. Confiamos nas pessoas para fazerem as suas empresas, confiamos nos indivíduos para serem empreendedores, começarem o seu próprio negócio, confiamos nas pessoas e, portanto, achamos que as pessoas devem ter liberdade, obviamente, dentro do espírito da lei e da leal concorrência, não é? Para, enfim, seguirem a sua vida. A liberdade, a própria liberdade individual, a liberdade para cada um de nós poder estar com quem quiser, viver com quem quiser. Ia dizer uma palavra começada por F, mas não vou dizer. Lembrei-me que estou com câmaras à frente. Portanto, estar literalmente com quem quiser e fazer o que quiser, uma vez mais, dentro do respeito para com os outros. E também liberdade política, obviamente, mas a liberdade política já existe há muito tempo, até de outros liberais que não eram bem liberais, os liberais da Revolução Liberal, que eram liberais do ponto de vista político, mas no resto ficavam muito aquém. E, portanto, esta é a nossa origem, esta é a nossa marca. Não creio que nenhum líder da Iniciativa Liberal ouse pegar nisto, senão vai desvirtuar por completo o que é este partido e vai transformá-lo num partido, noutra coisa qualquer. Num partido de direita populista, num partido socialista, num partido social-democrata. Isso deixa de ser a Iniciativa Liberal. Portanto, eu não creio que algum líder vá pegar nessa visão. O que um líder deve fazer é perceber dentro desta visão, respeitando esta visão, quais são as principais bandeiras, onde é que nós devemos pegar e como é que devemos comunicar estas bandeiras às pessoas. Como é que nós conseguimos convencer o máximo possível de pessoas que um outro país é possível e que as nossas ideias são o caminho para atingir esse país, porque vai funcionar em muitos outros países da Europa. Os países da nossa dimensão, com a nossa geografia, ou até mais pequenos, mas que têm uma matriz muito mais liberal, ou seja, onde há muito mais liberdade económica, onde o Estado não atrapalha tanto, onde as pessoas têm mais incentivos a fazer pela sua vida, são países mais prósperos. Isto é incontornável, é o que dizem os dados. Portanto, nós temos que conseguir comunicar esta mensagem e sermos também, isto acho que era uma coisa importante, sermos mais populares. Populares não no sentido populista, não confundir com o populismo das elites contra o povo, não é? Que nos oprime, as elites que nos oprimem, não é? E contra o povo, mas numa lógica de conseguirmos falar simples, chegar a todos, chegar desde, enfim, gostam muito de brincar com os CEOs, não é? Ao CEO de uma empresa qualquer no Porto, em Lisboa, mas também a um agricultor que está em Bragança, ou a uma, sei lá, enfim, uma padeira que está em Oliveira das Meias. Lembrei-me desta, porque fomos lá fazer pão de ouro, Oliveira das Meias, que é um pão maravilhoso. Passa aqui a publicidade novamente. Enfim, e portanto temos de ser capazes de falar para todos, isso é muito importante. Aí acho que é importante um líder tocar na visão do partido, nos princípios políticos. Diria que estão muito bem como estão. A Mariana Leitão, numa entrevista, afirmou que as políticas de Javier Milei na Argentina funcionam. É também este tipo de políticas que ele defende para Portugal? E com esta nova... Muitas delas, sim. Vamos lá ver. A questão não é o Javier Milei. Um liberal, por definição, não é iconoclasta no sentido de rejeitar as pessoas. Mas também não deve ter uma fixação por pessoas em particular. Deve ter uma fixação por ideias. E a verdade é que o Javier Milei implementou muitas das ideias que nós sabemos que funcionam e que funcionaram. A Argentina foi destruída no século passado por duas famílias socialistas. Os peronistas e depois os kirchneristas, que são, no fundo, os herdeiros políticos dos peronistas. A Argentina era, no século XIX, o quinto ou sexto país, a par com a Venezuela, mais rico do mundo. E, portanto, era um país muito desenvolvido. Aliás, basta ir a Buenos Aires e ver que ali parece a Europa do século XX. Verdadeiramente, o estilo arquitetónico, aquela vibe da cidade de Buenos Aires, parece a Europa do século XX. Só que ficou aí parada. Porquê? Por más opções políticas. Literalmente, más opções políticas. E o que o Javier Milei fez, primeiro foi perceber-se do desespero da população. Não é? Criou uma persona, e depois haverá pessoas que vão gostar desta persona, do tipo da motosserra, vai, rasga, não sei o quê, diz umas coisas e tal. E há outros que não irão gostar dessa persona, e eu tento descartar isso e olhar para aquilo que ele fez, efetivamente, do ponto de vista económico. E o que é que o Milei conseguiu fazer? Primeiro, reduzir a inflação para níveis historicamente baixos. A inflação é um imposto escondido que prejudica sobretudo os mais pobres. É um imposto muito injusto e ele conseguiu reduzir a inflação. E ele reduziu os níveis de pobreza. Ok? Ele reduziu os níveis de pobreza para valores muito inferiores antes da sua tomada de posse. Reduziu também os níveis de desemprego. Conseguiu baixar o déficit e com isso voltar a colocar a Argentina como um país potencialmente
que os investidores queiram lá colocar dinheiro. Conseguiu estabilizar a moeda, o peso argentino. Portanto, do ponto de vista estritamente económico, ele fez aquilo que prometeu fazer e está a colocar a Argentina nos eixos. E isso foi positivo. Agora, aquilo que nós precisamos em Portugal não é bem isto, porque nós, felizmente, do ponto de vista de finanças públicas, a coisa está estabilizada. Tivemos um péssimo período aliás, que motivou a vinda da Troika, mas agora as coisas estão estabilizadas, a dívida pública também está estabilizada e numa trajetória sustentável. Enfim, não temos as taxas de desemprego nem as taxas de inflação, felizmente, que a Argentina tinha. Mas precisamos desta mesma veia reformista que o Milei tinha. E, portanto, eu usei na semana passada, a propósito do debate do Estado, uma referência no Parlamento em que disse que o Governo chegava de corta-unhas para esta reforma do Estado. Corta-unhas porque, no fundo, é como podar uma árvore usando um corta-unhas. Vai ali e vai acolá, mas depois a árvore vai ficar exatamente com a mesma copa, não vai mudar grande coisa. E disse que Portugal não precisava de uma motosserra. Portugal precisa de um bulldozer para limpar toda a burocracia e ineficiência que existe, sobretudo no Estado. Portanto, sim, precisamos dessa veia reformista e transformadora que o Milei tem, aplicada a Portugal, fazendo sérias reformas, sérias mudanças, porque como está, não está bem e as pessoas estão cada vez mais zangadas. Nós passamos já agora, é engraçado ver a evolução sociológica. Há 10, 15 anos as pessoas estavam resignadas. Pronto, era o que era e aceitavam isto, como se fosse o nosso fado. Pronto, estamos aqui e boiamos. Não afundamos, mas também não saímos, estamos com a cabeça à tona. Também não saímos aqui do rio. E agora não. Agora as pessoas estão genuinamente zangadas porque, enfim, têm telemóveis, veem como é que é a vida nos outros países, viajam para os outros países e pensam, bom, se eles têm, porque é que eu não hei de ter também? E é legítimo pedirem isso para elas também. Portanto, nós das duas, uma, ou agora fazemos reformas a sério, ou a coisa vai apertar. Portanto, não há alternativa. Precisamos desse ímpeto reformista. Neste novo ciclo político, considera que a Iniciativa Liberal deve apostar uma atenção especial no eleitorado jovem e, por exemplo, na área do ensino superior, quando temos agora uma secretária de Estado que defende que os alunos devem pagar uma contribuição para fazer os seus estudos no ensino superior através de empréstimos e diz que as propinas das licenciaturas são baixíssimas. Certo. Bom, vamos por partes, porque essa conversa das propinas é muito interessante e dava só para um podcast para falar dessa questão. Mas o que é que antes da questão das propinas era o quê? Peço desculpa. Se a Iniciativa Liberal deve prestar mais atenção... A questão dos jovens. Não, os jovens, nós sempre conseguimos, sempre tivemos... Eu acho que, como consequência, temos esta marca irreverente, não é? De aparecer como um partido novo, fresco, que defendia ideias do ponto de vista económico liberais, mas que nas outras questões não era conservadora, embora haja pessoas com diferentes visões dentro da ela, eu acho que isso é positivo, que tem um denominador comum que é o liberalismo, mas depois há umas mais liberais sociais, outras mais liberais conservadoras, mas seja como for, a marca do partido não era aquela marca que tipicamente associávamos aos partidos mais à direita tradicional, que tem uma visão muito particular do que é o casamento, enfim, do IVG, do aborto, ou da eutanásia. A nossa visão, uma vez mais, é mais centrada no indivíduo. Portanto, era o que mais faltava o Estado vir-me dizer a mim com quem é que eu devo casar ou não devo casar. Portanto, se eu quero casar com um homem, caso com um homem, quero casar com uma mulher, caso com uma mulher. Uma vez mais, a ação centrada no indivíduo. E, portanto, as pessoas que sejam felizes. Ou seja, nós tivemos eu acho que esta marca ajudou-nos a posicionar dentro do eleitorado jovem, porque, de facto, não se associava muito a essa visão que muito específica, muito particular. Mas eu acho que nós temos de crescer, temos de conseguir chegar a todo o eleitorado. Temos crescido, atenção, nós temos crescido bastante também no eleitorado de meia-idade, aquilo que o Rui Rocha chamou dos entalados, que são, no fundo, pessoas que continuam em Portugal, já têm filhos, portanto, de emigrar é mais complicado, e que têm dificuldades em viver porque o preço da habitação está um absurdo, os salários continuam muito baixos comparativamente a outros países da União Europeia, e, portanto, estão apertados. O que ganham mal dá para viver, sobra pouco, quase não tem poupanças, não dá para grandes luxos, e eu creio que nós temos conseguido crescer aí, mas eu acho que nós temos que conseguir cobrir todo o eleitorado. Temos de ter uma mensagem para todo o eleitorado. Sobre a questão das propinas. Bom, qual é a questão com as propinas neste momento em Portugal? É que as propinas são, e isto é um paradoxo muito engraçado, sempre que tenho debates com malta de esquerda, eles odeiam que eu digo isto, porque sabem que é verdade, e portanto é por isso que os magoam. É que o nosso sistema de propinas em Portugal é altamente regressivo. Ou seja, o que é que significa? Significa que nós estamos a beneficiar os ricos. O que é que acontece? Quem vai neste momento para o ensino superior, isto é uma observação estatística, não é um desejo que mais vezes acusam, é classe média alta.
ok? Isto é quem vai para o ensino superior. Obviamente que a universidade deve ser muito mais democrática do que isto. Nós devemos almejar precisamente aqueles, porque a educação é um elevador social. Aliás, talvez o mais importante elevador social. Nós devemos, sobretudo, desejar que aqueles que vêm de contextos sociais mais difíceis consigam chegar à universidade, vão ter mais chances depois de ter sucesso na vida. Mas isso, infelizmente, não acontece. O que nós vemos é que, de facto, a classe média alta é quem está na universidade. Ou seja, quando nós damos propinas subsidiadas, nós estamos, sobretudo, a ajudar a classe média alta. Ou seja, nós temos pessoas pobres distribuídas por este país que, através dos seus impostos, estão a subsidiar pessoas, muitas delas, não todas, mas muitas delas teriam condições para pagar as propinas na universidade. Portanto, isto é um sistema que para mim é paradoxal a esquerda defendê-lo. Aliás, já houve até pessoas de esquerda, um tipo de esquerda, que esqueci o nome dele, que estava no Reino Unido, um tipo novo, que fala muito de educação, que ele dizia algo muito parecido com isto, não é? Que era um bocado até paradoxal, de facto, a esquerda defender um sistema que, no fundo, é regressivo e que beneficia os ricos, ok? E, portanto, qual é aqui a minha visão em particular? Eu não digo a visão da IEL, porque nós já tivemos, em 2019, uma proposta muito similar ao que acontece no Reino Unido, e neste momento não temos ainda uma proposta bem definida, vamos voltar a esse tema. Portanto, partilho aquilo que é apenas a minha visão sem comprometer o partido. O que me parece é que, neste momento, as propinas não são o maior custo, não são a maior barreira no acesso ao ensino superior. E eu vejo isso, como sou professor universitário, eu vejo isso. A maior barreira neste momento são os custos de vida. É a habitação. É alguém que tem um filho deslocado e que tem de lhe pagar um quarto, tem de lhe pagar o transporte, tem de pagar a habitação e, enfim, ter mais algum dinheiro para poder viver e beber uns copos com os amigos. Isso sim, neste momento, é a grande dificuldade, a grande barreira e faz mesmo com que alguns tenham desistido do curso. E isto é dramático, porque depois estão a hipotecar o seu futuro quando têm desistido do curso. Portanto, nós temos de ajudar verdadeiramente estas pessoas. Estas pessoas que não têm condições para colocar os seus filhos na universidade, esses sim precisam de ajuda. Ora, se nós não estivermos a subsidiar quem não precisa do Estado para colocar os seus filhos na universidade e, portanto, pode pagar do seu bolso, então nós podemos ter mais dinheiro, mais recursos para ajudar aqueles que verdadeiramente precisam. E, portanto, há muitos modelos que permitem fazer uma coisa destas, mas há o modelo inglês em particular, eu acho que é bem conseguido, porque o modelo inglês, no fundo, o que é que eles fazem? Eles têm uma taxa de juros bonificada, garantida pelo Estado, e, portanto, qualquer pessoa tem acesso a este apoio, sendo que, se a pessoa, depois de tirar o curso, não conseguir ter um salário superior à média para aquela profissão. Portanto, vamos imaginar que eu tiro engenharia informática e depois o meu salário fica aquém da média dos engenheiros informáticos em Inglaterra, eu não tenho de pagar esse empréstimo, ok? E se conseguir acima, fantástico, vou pagando com uma taxa de juros muito reduzida ao longo do tempo de uma forma diluída. E depois, quem verdadeiramente precisa, esses sim têm um apoio completo. E, portanto, não é apenas uma questão de subsidiar a propina, tem mesmo uma bolsa digna, que não é a bolsa de apoio social que nós temos cá, que aquilo, enfim, que antes se fazia uma coisa horrorosa, que era pôr a lista fixada. Quando eu entrei na universidade ainda se fazia isso, espero que agora já não se faça, não sei. Mas punha-se uma lista, tipo lista de Schindler, mas ao contrário, estes são os coitadinhos que recebem a bolsa de ação social, que acho que é uma coisa repugnante. Mas antes fazia-se isso, agora já não, felizmente. Em algumas faculdades fazia-se isso. Fixava-se aqueles que iam ter direito a receber e quanto é que era o valor. E isso, enfim, acho que é desprestigiante, não é? Acho que não fica bem. E, portanto, estas pessoas que verdadeiramente precisam, essas sim devem ser ajudadas. E, portanto, nós andarmos aqui a subsidiar com propinas reduzidas quem pode pagar, enfim, eu acho que é um completo contrassenso, porque o que nós devemos estar a fazer é ajudar aqueles que não podem pagar, mas ajudá-los a sério, não como acontece até à data, que se dá assim umas migalhas que claramente são insuficientes. Caso contrário, não teríamos tantos alunos a desistir do ensino superior e, sobretudo, lá está, aqueles que têm mais dificuldades. É que não desistem aqueles que têm mais recursos. Não é? Estatisticamente, eventualmente um ou dois poderá desistir, mas por outros motivos. Aqueles que desistem por motivos materiais são precisamente aqueles que nós queremos manter na universidade porque precisam dessa oportunidade para ter sucesso na vida. E, portanto, é o sistema ao contrário. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, eu. Neste episódio analisámos as várias possibilidades que se estendem à frente da Iniciativa Liberal. Ainda têm de ser definidos muitos pontos, mas a 17ª legislatura ainda agora começou. Esperemos que tenham gostado do episódio e não se esqueçam, é assim que se fala, senhores deputados.